É isso aí, Tiagão. Para os ansiosos que ficou na expectativa, o que será que eles vão falar no próximo podcast do O que O será? Próximo Passo? Qual será o próximo passo? Vem a boa notícia. Saiu, saiu o tema, saiu o podcast. Então, bora lá acompanhar o episódio que vai falar sobre produtividade. Muito bem. Cara, e esse é um tema que, assim, eu acho que é unânime. Todo mundo que eu converso, todo mundo que eu dialogo, pergunta: ou quando vocês vão falar sobre isso? Quando que a gente vai ter produtividade nessa trilha? É Por quê? hoje. Produtividade envolve todas as nossas áreas da nossa vida, seja ela no trabalho, seja nas relações interpessoais, seja no nosso desenvolvimento mesmo, né, no dia a dia. Dentro de casa, cuidando dos filhos, nos nossos relacionamentos, igual eu sou casado, de certo modo tem que ter uma determinada produtividade ali para o casamento funcionar de um modo interessante. E antes de iniciar com a primeira pergunta, olha só a evolução que a gente está tendo. Naquele primeiro episódio que eu contabilizei, a gente falou 4 vezes Iaiá. No episódio anterior, a gente falou uma vez Iaiá. Caramba. Será que nesse episódio a gente vai falar 0 vezes Iaiá? Será? A Iaiá será esquecida por nós? Será que quando ela estiver editando isso e ver que a gente está esquecendo dela, que a produtividade dela nas nossas mentes estão caindo, ela vai ficar chateada? Ela vai colocar carinhas felizes, fazer uma edição sacaneando a gente por causa disso? Bom, isso a gente só vai saber depois que tudo isso estiver no ar, tiver editado e a nossa audiência começar a ver. E aí, não me ouça, não nos sacaneie. Então, bora começar esse tema que foi muito pedido? Bora. E de largada, Thiago, o que significa produtividade para você? Bom, para mim, né, vou dizer o que significa produtividade para mim. Existe uma ilusão aí de que ser produtivo é fazer muito, ou que ser produtivo é fazer tudo o que aparece para ser feito. Ou que ser produtivo é fazer apesar de qualquer coisa ou a qualquer preço. Para mim, produtividade tem a ver com fazer bem feito tudo aquilo que tem que ser feito, atingindo os resultados pretendidos e de um jeito que você consegue fazer isso ao longo do tempo. Então, eu vou repetir, hein? Fazer bem feito. Primeiro elemento da minha resposta. Tudo o que precisa ser feito. Segundo elemento da resposta. Atingindo os objetivos pretendidos. Terceiro elemento importante da resposta. E de um jeito que eu consiga manter isso ao longo do tempo. Tem quatro coisas aqui muito importantes que a gente podia ficar o podcast inteiro. O último deu quase 2 horas, né? Ficar aqui o podcast inteiro para explicar essa resposta, mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que o Felipe preparou outras várias perguntas importantes também. Mas vamos lá, rapidamente. Não é tudo que não é tudo que precisa ser feito, né? Mas aquilo que você tem que fazer bem feito para ser produtivo. Então, fazer bem feito aquilo que precisa ser feito. E atingindo o objetivo e sendo sustentável. Tem quatro coisas aqui, vamos logo para elas. Você sabe a diferença de eficiência, eficácia e efetividade, Felipe? É, é muito sutil e muita gente se confunde nisso aí. Ô, Thiago, eu vou devolver a pergunta para você. Thiago, qual que é a diferença entre eficiência, eficácia e qual que foi o último termo? Efetividade. E efetividade. É uma boa pergunta, Felipe. A resposta para essa pergunta está aí na definição que eu dei de, de produtividade.
Uma pessoa eficiente, eficácia e efetividade, né? Uma pessoa efetiva, eficaz e eficiente. Um tem a ver com fazer mais com menos recurso. Isso é eficiência. Você faz mais com menos recurso, faz mais gastando menos. Menos o quê? Recursos diversos. Tempo, energia, dinheiro, água, luz. Depende de quais são os recursos que você precisa para fazer alguma coisa. Então, quanto mais eficiente você é, quer dizer que você produz mais, melhor, gastando menos. Então, você revê processos, você cria alternativas, você treina pessoas, você refina todo o seu processo para que você continue entregando cada vez mais e melhor, gastando menos recursos, todos aqueles recursos que estão envolvidos no seu processo. Eficácia é quando você atinge o seu objetivo. Então, um remédio é eficaz quando você toma um remédio e ele resolve o seu problema. E efetividade tem a ver com fazer aquilo que precisa ser feito. Eu, de fato, estou fazendo o que precisa ser feito. Então, quando eu digo que produtividade é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito, é, é isso. Alcançando os resultados, é você ser eficiente, eficaz e efetivo. E eu coloco mais um elemento na resposta, que é de forma a conseguir manter isso ao longo do tempo. Porque não adianta eu fazer pra caramba, entregar pra caramba, bem feito, gastando pouco, atingindo os resultados, só que me matando no processo. Eu não consigo sustentar esses resultados, eu não consigo sustentar essa produtividade, eu acabo tendo um burnout, eu acabo tendo uma doença qualquer, eu acabo me espanando, quando você põe força demais no parafuso e ele espana. Então, além de ser eficiente, eficaz e efetivo, você precisa fazer isso de um jeito que você dê conta de sustentar isso ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Para começar, tá uma boa definição, certo? A pessoa produtiva é aquela que faz bem feito aquilo que precisa ser feito, alcançando os resultados pretendidos, de forma a manter esses resultados ao longo do tempo. E a última coisa aqui, eu ia falar que eu estou satisfeito com a resposta, mas não estou mais, Felipe. Tem mais uma coisinha, que é o seguinte: saber se você está alcançando ou não os resultados, você precisa, antes de começar alguma coisa, ter clareza do seu objetivo. Então, para que você seja produtivo de verdade, você tem que ser intencional. Essa palavra é muito, muito bacana. Intencional. Você precisa ter clareza dos seus objetivos e você precisa iniciar algo já mirando um alvo. Porque se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas, certo? É isso aí. O gato no País das Maravilhas. Você foi longe, hein? Tá com criança em casa? Duas. Tá explicado. Eu ainda não cheguei na fase do gato no País das Maravilhas, não. O meu só tá com 4 meses. Essa Logo, logo frase é chega toda linda, né? essa fase. Para quem É, não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. né? Ô, Thiago, e você falando aí, veio na minha cabeça aqui procrastinação. Eu me lembrei inteiramente do nosso episódio 1. Produtividade e procrastinação tem muita coisa a ver, uma coisa com a outra? Uma coisa é o oposto da outra, né? Para você ser produtivo, uma das coisas que você precisa vencer é a procrastinação. A gente tem um episódio aqui do próximo passo, na verdade, do episódio sem nome ainda, né? Foi no primeiro episódio, a gente nem tinha nome. Sabe por quê? Porque para vencer a procrastinação, primeiro você começa sem nome, com câmera ruim, com iluminação ruim, com um cenário inacabado, depois você melhora. Então, a procrastinação é um dos maiores assassinos de sonhos, de projetos, de metas. E quem procrastina não é produtivo. A pessoa que procrastina, a gente já falou disso bastante, né? É aquela pessoa que até ela faz coisas. Às vezes ela trabalha o dia inteiro. Ela chega no final do dia exausta, mas ela tem a sensação de que ela não produziu
tudo que tinha que produzir, porque ela não conseguiu realizar o que era importante realizar naquele dia. Ou seja, está faltando aqui justamente produtividade, que é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito, alcançando o resultado e sendo sustentável ao longo do tempo. O procrastinador tem uma grande dificuldade de entender o que de fato é importante, o que de fato precisa ser feito, né? Tem dificuldade em dizer não, tem dificuldade em delegar, e muito por conta do perfeccionismo, que é mais uma palavrinha, mais uma armadilha, e para você ser produtivo, você precisa riscar, eliminar da sua vida, é o perfeccionismo. Então, tem tudo a ver, Felipe, quem é procrastinador não será produtivo. E se você quiser ser produtivo, você precisa superar a procrastinação, especialmente nesse quesito. É um mantra que eu vou repetir aqui o dia inteiro. Se você fizer bem feito aquilo que precisa ser feito, e fazendo isso de forma a alcançar o objetivo que você estipulou, e sustentando isso ao longo do tempo, você será produtivo. E jamais um procrastinador, porque o procrastinador faz sem objetivo, faz sem intencionalidade, faz sem critério, faz sem identificar o que de fato é importante, o que de fato é urgente, né? E o perfeccionista muitas vezes nem faz, porque fica ali querendo ter tudo prontinho, o melhor momento, o alinhamento planetário cósmico para o universo estar conspirando e uma iluminação divina, uma inspiração do além, colocá-lo pronto para começar e pronto para fazer perfeito. E isso, nada disso existe. Então, ótima pergunta, espero ter respondido. Respondeu sim, pode ter certeza disso. Respondeu e já trouxe mais insights também. Opa! É, muita gente já sabe, né, que aqui é bate-bola, então às vezes eu dou uma enroladinha aqui para poder tentar formular o resto. Enquanto você está falando, eu estou escrevendo, a caneta nunca sai da mão, sempre para poder tentar extrair o máximo e tentar provocar uma saia justa. Eu estou insatisfeito com a minha produtividade em função de te provocar uma saia justa. Mas por que que você está sendo tão mal comigo? Você quer me colocar na saia justa? Não faça isso. Não, não é. É porque o discípulo, pelo menos uma vez na vida, tem que se sentir satisfeito em superar o mestre. Você é meu grande mestre. Ô, Já, quem sou eu, hein? é, já me tirou de situação muito ruim no passado, me trouxe até aqui, diretamente ou indiretamente, mesmo tendo fechado a porta na minha cara por mais de 6 anos. Isso já acontece essa história, mas eu acho que vale a pena reprisar um pouquinho dela. Alguns anos atrás eu estava em um processo muito ruim, né? Aí eu peguei e procurei o Thiago. Na verdade, eu não procurei o Thiago, eu fui indicado. Num aniversário, meu tio falou comigo do hipnotista, né? Que existia na época, pagou para minha consulta, para mim poder ir lá. Eu procrastinei, não quis ir, acabei indo, virou aquele enrosco. E no final de tudo, quando eu já estava confiando nessa figura e essa figura estava conseguindo trazer resultados, eu estava conseguindo resultados através da interação com o Thiago, ele olha para minha cara, fala comigo, acabou sua 10ª sessão, tchau. Eu igual aqueles ursinhos carinhosos na porta, você quer ser meu amigo? Isso. Não, beleza, vamos ser amigos então. Bateu a porta na minha cara, nunca mais atendeu minhas ligações telefônicas, nunca foi no churrasco comigo, nunca me ligou no meu aniversário. Depois de vários anos, aparece o Thiago de volta. Pô, mas eu sou seu amigo? Aí eu, pô, a nossa amizade teve uma produtividade muito grande nesses anos, mesmo você não estando aqui. Porque aquilo que você me despertou lá atrás fez com que eu fosse amadurecendo no caminho, mesmo só com 10 semanas ali, né? Foi uma sessão por semana. Teve feriado, então foi um pouco mais de 10 semanas. Teve um período ali no mês, se eu não me engano, a gente pegou dois feriados e uma eu estava viajando para São Paulo, então foi mais de 10 semanas, isso aí eu sei, o nosso contato inicial. Mas toda essa semente que você plantou lá atrás me despertou curiosidade e fez com que eu fosse refinando o meu próprio caminho. Fez com que eu me transformasse mais produtivo, menos procrastinador, conversasse mais com as pessoas.
Você lembra que eu era bem parede mesmo. Um amigo, eu não sei se eu posso te chamar literalmente de um amigo, mas uma pessoa que hoje eu tenho um conflito, recentemente me chamou de porta, falou que eu sou tão útil como uma porta. E eu, cara, hoje não mais, mas se fosse alguns anos atrás, eu aceitava isso como uma grande verdade, porque realmente eu era tão útil quanto uma porta. Eu só fazia aquilo que precisava ser feito, ou seja, abrir e fechar. Nada mais. Mas enfim, eu acho que eu já me prolonguei aqui. E assim, vamos falar de equívocos. Quando a gente fala em termos de produtividade, a gente às vezes comete alguns equívocos, né? Igual no início aqui, você começou a falar, já veio na minha cabeça procrastinação. Até trouxe um pouco do insight do primeiro episódio nosso, que a gente ainda nem tinha nome, a gente não procrastinou, a gente vem conseguindo produtividade, vem conseguindo um ritmo de produção de conteúdo, qualidade ali, mas e os equívocos? Como que ficam os equívocos nessa linha toda? Tiago, acho que você está mutado. Não, parou sua voz. Oi, som. Agora voltou. Microfone desligado. Aí não vai ter voz, né? Liguei a luz aqui do cenário, minha esposa fez esse cenário maravilhoso aqui para mim. Se eu não iluminasse ele, ele ia ficar brava. Vamos lá, equívocos. Um equívoco muito comum é isso, achar que produtividade é fazer tudo, é dar conta de tudo, que produtividade é você abraçar qualquer demanda que chega e, como uma máquina, ter que manter a sua produção no ápice o tempo todo. Isso só leva a adoecimento. Nem máquina funciona. Tiago, eu acho que você vai ter que verificar o microfone. Parou de chegar sua voz novamente. Pessoal, desculpa, são falhas que acontecem. A gente já volta, só um segundo. Yaya, vou ter que falar o seu nome aqui. Yaya, já estamos só trocando ali o microfone Ei, rapidinho, já som. estamos voltando. Beleza, estamos de volta. Enquanto você estava trocando o microfone, eu estava aqui enrolando, falei o nome da Yaya duas vezes para ela não ser esquecida. Agora é a terceira vez, ó, ó a Yaya voltando aí conosco. Em quatro vezes. Putz, eu vou parar. Muito bem. Equívocos. Eu vou repetir a resposta, não sei o que apareceu, o que não apareceu aí por causa do microfone. Ter que dar conta de tudo, achar que produtividade é fazer tudo, é assumir tudo que chega para você e que você tem que produzir como uma máquina o tempo todo, sem pausa, sem férias, sem descanso, trabalhar até altas horas da madrugada, todos os dias. Isso não é produtividade, isso, pelo contrário, isso é falta de produtividade. Isso é falta de critério para você selecionar o que é importante, o que não é, o que é urgente, o que não é. E isso não é sustentável porque vai te adoecer. Então, nem máquina funciona o tempo todo no pico, porque ela precisa parar para fazer manutenção. Então, o gráfico da máquina vem aqui em cima, né? Tum, produtividade, 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 aí ela para manutenção, ela zera a produtividade. É quando você liga ela, ela precisa de um tempinho para esquentar, aí ela vai. Pico, 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 ela precisa parar para manutenção. Então, nem máquina opera o tempo todo em alta performance lá no topo. O ser humano, menos ainda. Produtividade é altos e baixos, são picos e vales. A pessoa produtiva, o que ela aprende é sempre aumentar os picos e vales dela. Então, ela vai aumentando os picos e aumentando os vales. Ela tem vale, mas o vale dela, ela cai pouco na produtividade, porque a produtividade dela é tão alta que quando ela cai cada vez mais alto. Não é que ela cai para cima, mas ela cai mais alto a cada vez, porque ela está aumentando gradativamente a sua capacidade de produção, fazendo cada vez mais, gastando menos,
tempo, atenção, energia, dinheiro, recurso, seja lá o que for. Então, vamos lá, né? As gafes são, resumindo tudo, produtividade não é fazer tudo, produtividade não é trabalhar como uma máquina, não é trabalhar mais. Produtividade não é ter que aceitar tudo que te passam. Produtividade não é ser multitask, multitarefa. Isso é uma bobagem que só serviu para adoecer uma geração inteira. O ser humano não dá conta de fazer coisas ao mesmo tempo sem perder a qualidade da atenção e da entrega. Então é muito melhor você focar 100% da sua atenção, do seu tempo, da sua energia, do seu capital intelectual todo ali, entregar, depois passar para uma outra, entregar, passar para uma outra, entregar, do que dividir atenção, dividir foco, dividir tempo e energia. Isso adoece. E está aí uma quantidade cada vez crescente de burnout e de doenças associadas ao trabalho que a gente está vendo, cada vez com mais frequência. Estou atendendo uma paciente que vem de um cenário desse. Uma engenheira de mão cheia, acabou de sair de uma mega construção que ela entregou, gerenciando todo o processo. Mas a que custo? 3 anos se anulando. Perdida, conflito, ansiedade, crise de pânico, quase que dia sim, dia não. E na terceira sessão ela falou uma coisa incrível. Estou me sentindo eu de novo. Então, ela achava que tinha sido produtiva, né? Mas não era sustentável. Então, não é produtividade de verdade. É isso. Para mim, esses são os principais equívocos. E se você for por esse caminho, você vai adoecer. Então, entenda que produtividade não é achar que você é Deus e dar conta de tudo, porque onipresente, onipotente, onisciente é só Ele, né? Então, jamais seremos. Entenda isso. E produtividade não é trabalhar muito, trabalhar de forma inteligente. Lembra lá do conceito que eu falei que ia ser o nosso mantra de hoje? Então vamos para o mantra de hoje. Produtividade é fazer bem feito aquilo que precisa ser feito, atingindo os resultados pretendidos, de forma a se sustentar ao longo do tempo. Certo? Beba água. A água E te ajuda a não ser mais produtivo. e não procrastinar. Cara, eu para mim, bom, você tem ainda algum tempo para poder me convencer, mas produtividade e procrastinação andam lado a lado. Eu ainda tenho essa impressão. E aproveitando essa impressão, vou lascar mais uma envolvendo procrastinação, porque quem sabe nessa você me mostra que são opostos, é tipo água e óleo, não se mistura. Porque eu sei que muitas pessoas lutam contra a procrastinação. Eu já até te relatei que eu não me sinto muito procrastinador, pelo contrário, eu me sinto uma pessoa que escolhe as suas brigas e briga fortemente por aquelas que escolheu brigar. E fala não para muita coisa. Eu devo passar das decisões que eu tomo no meu dia a dia, 80%, 90% das minhas decisões vem com a palavra não. E aquilo que sobra que eu falo sim, eu tenho. Eu, eu, eu coloco muita energia naquilo, né? Então, assim, eu acredito que eu consiga trazer uma produtividade satisfatória dentro do período de 24 horas, levando em consideração que tem que dormir e outras atividades mais. Então, dentro do time ali de trabalho, eu acredito que eu não procrastine. Eu não seja um procrastinador de mão cheia. Mas muitas pessoas lutam contra a procrastinação. E quais são suas melhores dicas para superar esses hábitos e começar a agir? Ou seja, deixa eu me fiz entender bem ou eu posso dar mais uma refinada? Eu entendi, Felipe. Acho que entendi. Você quer saber estratégias, técnicas, ferramentas para vencer a procrastinação. E não vale falar, ó, vai assistir o episódio 1 que lá eu falei mais de 1 hora sobre procrastinação. Verdade, verdade. Mas primeiro, calma lá. Não é que procrastinação e produtividade não se misturam. Na verdade, elas se anulam. Se você procrastina, você não é produtivo. Se você é produtivo, você não procrastina. Então, é isso.
Elas não andam lado a lado porque se tem uma, não tem outra. Se tem produtividade, não tem procrastinação. E se tem procrastinação, não tem produtividade. Mas sim, muita gente luta contra a procrastinação e você só será produtivo se superar a procrastinação. E para você começar a fazer, de fato, algumas ideias aqui rápidas. Primeiro, entenda que feito é melhor do que perfeito. Feito é melhor do que não feito. Então, começa. Começa com câmera ruim, começa sem iluminação, começa sem cenário, começa e depois você melhora. Porque começando você erra, errando você aprende e corrige. Se você ficar só aqui pesquisando, estudando, se preparando, você nunca vai colocar a coisa em prática, nunca vai ver os erros, porque vai ter sempre um erro, vai ter sempre algo a melhorar, e isso você só vai saber se você for lá e fazer. Então, não existe perfeição, vai lá e faz, depois você melhora, e vai melhorar todo dia, buscando ser a sua melhor versão todo dia. A gente sempre fala isso aqui. Qual é o próximo passo, né? É corrigir os erros e evoluir, e dar um próximo passo, e um próximo, e um próximo. E é assim, uma maratona de 42 quilômetros começa com o primeiro passo, o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, e assim até o 42º. Outra coisa, técnicas, vamos lá, vamos de entrega bônus aqui, porque eu sou desses. Faz assim, ó, faz um contrato mental com você mesmo. Toda vez que você quiser começar alguma coisa, que seja sair da cama, tocou o despertador, você tá lá, ai, levanta, não levanto, fala assim, ó, eu vou contar até 3, no 3 eu levanto. E você vai contar, pode ser mentalmente. 1, 2, 3, e se vira, levanta. No início vai ser quase que a força mesmo. Mas depois você cria um gatilho. E sempre que você começar uma contagem, 1, 2, 3, você vai. Você mostra para o seu cérebro que é 1, 2, 3, ação. 1, 2, 3, já. 1, 2, 3, vamos embora. No início é forçado, mas é fake it until you make it. Finja até que você faça de verdade. Finja até que se torne a sua verdade. 1, 2, 3, levanta e faz. Comece com coisas pequenas, e depois, até aquelas coisas mais desafiadoras, você vai contar 1, 2, 3 e vai vir um ímpeto para que você vá lá e faça. Você cria um hábito. Técnicas. Outra, entenda que vai sair ruim da primeira vez. Mas não tem que ser perfeito, não. Você não tem que acertar de primeira, você não tem que dar conta de tudo. Então, começa mudando os seus pensamentos nesse sentido e você consegue começar a trabalhar essa questão da procrastinação, porque anulando a procrastinação, você aumenta a produtividade quase que automaticamente. Fantástico. Olha, eu acho que você está quase conseguindo me convencer que os dois são inversamente proporcionais. Aí, Regrinha garoto. da matemática. E Ah, aqui, eu lembrei do nosso episódio passado. E eu queria saber o seguinte: tudo na vida é equilíbrio. A gente fala muito sobre as dores, né, que nós sentimos, as emoções que nos despertas, as motivações que nós temos. E saúde mental e o bem-estar devem estar extremamente relacionados a isso. O que que você enxerga nesse ponto, né? O que que você pode falar para nós nesse ponto? E quais são geralmente as emoções que estão mais ligadas à falta de produtividade? tá. Se você é preguiçoso, você vai ficar feliz de não produzir. Se você é procrastinador, você vai ficar frustrado, culpado, chateadíssimo em não produzir. Então, a emoção associada à procrastinação é a culpa, é a frustração. A, a, e também a produtividade baixa. Às vezes você está começando a melhorar a sua produtividade, você tem um dia ruim e você se sente culpado e frustrado. Então, também tem alguma dessas emoções associadas à baixa produtividade. Mas quem de fato aprendeu a ser produtivo do jeito que eu falei, fazendo bem feito aquilo que precisa ser feito, atingindo os objetivos pretendidos ao longo do tempo, sustentando isso ao longo do tempo, entende que tem altos e baixos mesmo.
que você tem que se permitir ter um dia onde as coisas não deram tão certo assim, e você teve um dia com baixa produtividade, e está tudo certo. Amanhã você melhora e, quem sabe, recupera. E vai. Um passo de cada vez, um degrau de cada vez. Você falou uma coisa interessante, né? Tudo é equilíbrio. Eu acho que tudo é desequilíbrio. Ah, garoto. Ia, 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 ia. Olha o corte, olha o corte. Equilíbrio não existe. Se você busca o equilíbrio desse jeito que a gente imagina, equilíbrio, tudo lindo, maravilhoso, numa balança e totalmente equilibrado aqui assim, ó, você vai se lascar. Porque para que você tenha o equilíbrio lindo, perfeito, igual o coach de Instagram fala, você tem que dar 10 em tudo na sua vida. Você tem que ser 10 em tudo. Ou tem que ser 8 em tudo, 9 em tudo. Nós estamos falando de alta performance, produtividade. Então você tem que ser 8, 9, 10 em tudo. Você vai adoecer. O que a gente tem que buscar é um desequilíbrio que funciona para você. É um desequilíbrio funcional, onde você conscientemente, intencionalmente, escolhe por um momento, por exemplo, quando você é promovido ou busca uma promoção, você vai ser 10 no trabalho. Mas para isso, você tem que conversar em casa com a patroa ou com o marido para que você seja 7 em casa, para ser 10 no trabalho. E aí você tem que falar com os amigos para te dar uma esquecida ali da pelada de segunda-feira, porque você tem que trabalhar bastante. Então, nos amigos, você vai ser 6. E com a família, pai, mãe, você também precisa dar uma afastadinha, então você vai ser 8. E para sua saúde, academia todo dia não dá mais, porque você tem que trabalhar para caramba. Então você vai ser ali um 7 com a saúde. Percebe que você não chuta o balde com nada, mas você diminui um pouco para aumentar aqui. E fica nesse desequilíbrio funcional, porque foi combinado, porque foi planejado, porque tem um prazo para aquilo acontecer, para que depois você volte a ser 9 em casa, 8 no trabalho, 7 na saúde, e vai buscando esse equilíbrio. Aí tem uma prova, uma competição de corrida para fazer, você precisa de 3 meses de treino, você vai ser 10 na corrida. Você tem que ser 8, 7 no trabalho. Você tem que ser 8 na família. Os amigos têm que cair ali. O boteco tem que caber ao zero ali durante um tempo. O boteco com os amigos. Para que você possa ser 10 na corrida. Acabou a prova, você já vai buscar o seu desequilíbrio que funciona de novo. Então, essa questão da saúde emocional, né? Se você entende que produtividade não é trabalhar feito um maluco, você já está começando a chegar num desequilíbrio que funciona para você. E sem inteligência emocional, sem autocuidado, você não vai conseguir ser produtivo porque não vai durar ao longo do tempo. E a gente colocou que para ser produtivo você tem que ser eficiente, eficaz, efetivo, e isso tem que ser sustentável. Sustentável, durar ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho que pegar minha vida, fazer boas formulações de objetivos, colocar peso e colocar tempo, porque nada dura para sempre. Até arrepiei aqui, garoto. Falou bonito. Boa formulação de objetivos é lindo, porque contempla tudo isso. E se você nem sabe o que a gente está falando, você está perdendo, viu? Bom, continuando nessa linha de boa, já que eu falei de boa formulação de objetivo, me fala qual que é o papel do planejamento na produtividade e provavelmente você vai se estender um pouquinho além de só da produtividade. Já estou até vendo que você vai dar bônus aí, vai trazer entrega a mais. E qual método de planejamento você considera o mais eficaz? Planejamento é fundamental para você ser produtivo, porque para você fazer melhor, você tem que ter planejamento. Para você gastar menos recursos, você tem que planejar. Para você fazer aquilo que precisa ser feito, você tem que ter planejamento. Você tem que ter critérios para escolher o que de fato precisa ser feito, o que não precisa ser feito. Para você ser produtivo, tem que alcançar resultados, objetivos pretendidos. Você só vai saber o objetivo, você tem que ter objetivo. E você tem que ter um como alcançar esse objetivo, e isso vem do planejamento. Então, o planejamento está intimamente ligado à produtividade. E como isso tem que ser sustentável, esse planejamento tem que contemplar, inclusive,
sua saúde, o seu bem-estar, né? Entender os seus limites, você tem que reconhecer os seus limites. Tudo isso está muito ligado a planejamento. A melhor ferramenta para planejar é muito complicado responder isso, porque vai de cada um. Para mim, eu uso duas coisas: papel e caneta e agenda. O meu planejamento é o seguinte: eu vou planejar a minha semana e o meu dia. Então, eu listo tudo que eu tenho que fazer na semana, numa folha de papel. Depois, eu jogo isso na matriz de Eisenhower, que é aquela matriz que fala, né, o que é urgente e importante, faça. O que é urgente, mas não é importante, delegue. O que é importante e não urgente, e o que não é nem urgente nem importante, né? São quadrantes. Se você não sabe o que é, pesquise aí na internet. Matriz de Eisenhower, urgente e importante. Depois que eu fiz na folha de papel a lista de atividades que eu tenho que fazer, eu vou verificar o que é urgente e importante e vou começar a classificar isso. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. E agenda, sempre, aqui no celular mesmo. Eu vejo quais são meus compromissos familiares, meus compromissos com os meninos, com a patroa. Eu vejo o tempo que eu vou ter para aquelas atividades e eu organizo isso. Faço uma lista mesmo de papel e caneta, porque escrever à mão gera conexão, escrever à mão gera memória. Escrever à mão, você diz para o seu inconsciente que aquilo é importante. E depois que você tem a lista ali, isso é delicioso. Isso é indescritível. A sensação de riscar um item da sua lista. Isso gera dopamina nas alturas e te impulsiona para a próxima etapa. Então, se você tem um bom planejamento, papel, caneta e agenda, você, além de listar e classificar urgente, importante, organizar a sua semana de segunda a sexta, e sábado e domingo, que no meu caso, quase sempre é de descanso, às vezes tem gravação, às vezes tem curso e tal, mas depois que você tem essa clareza, você vai fazendo. Toda vez que você risca, é um combustível a mais para a sua produtividade. Risca, combustível a mais para a sua produtividade. Risca, combustível a mais para a sua produtividade. E então vai aí uma terceira dica. Primeira dica, papel e caneta. Segunda dica, matriz de Eisenhower. Terceira dica, pegue os seus objetivos e quebre eles em passos menores. De preferência, quebre em 3 a 5 etapas. Pega uma etapa macro do seu dia, quebre de 3 a 5 etapas menores. Por quê? O seu inconsciente não gosta de esforço, não gosta de trabalho. Ele gosta da zona de conforto. Se você coloca um objetivo muito grande, ele começa a enxergar as dificuldades daquilo e não percebe os benefícios. Quando você quebra em etapas menores, a coisa fica mais palatável. E quando você cumpre o primeiro passo, ele já é recompensado. Aí ele fala assim: opa, se o primeiro passo já valeu a pena, quando eu chegar lá no final e concluir, vai ser incrível. E aí ele vai. E aí ele te impulsiona. Então, eu entrego, mas eu estou aprendendo com o Felipe a ser mais malvado e entregar menos. Já tá bom, Felipe. Mais uma dica: beba água. Ai, ai. Então quer dizer que eu sou o menino mal da história. Caiu pra mim. Você que fica me olhando com cara feia quando eu começo a entregar demais nos nossos webinários. Ô, Thiago, eu vou te falar uma coisa aqui que ela pode ser totalmente contraintuitiva. Aquilo que geralmente a gente ganha muito fácil, a gente não dá valor. Aquilo que geralmente o preço é muito baixo, a gente não dá valor. Se a gente não tem esforço, seja ele qual for, a gente tende a não dar valor. Então, nas nossas reuniões, que já foi até acaloradas, né? Uma vez quando a gente estava trabalhando no item de precificação, eu te convenci na hora que eu te falei isso. Você realmente quer mudar as pessoas que estão acreditando em você? As pessoas que estão pegando na mão? Você realmente quer mudar elas? Você me falou, quero, velho. Eu quero fazer com que essa promessa se transforme em verdade na vida de cada uma dessas pessoas. Que elas se transformem hoje em uma versão melhor do que elas foram ontem e que seja uma versão inferior à que elas vão ser amanhã, indiferente de qual seja o objetivo delas.
Então, gere comprometimento. Cara, por que que eu não frequento academia? Ó, eu abro aqui meu telefone e mostro. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui fácil. Ó, usar é, cartões. Ah, deixa eu ver. Ah, como é que eu olho os últimos lançamentos, né? Ó, depois alguém me ajuda aí que eu consigo mostrar. Todo mês eu pago academia. Há mais de um ano. Bom garoto. Há mais de um ano eu não vou na academia. Porque é barato. Eu não vou lá nem para cancelar. Porque é barato. É mais fácil eu deixar debitar o valor que eles me cobram do que eu gastar tempo, recurso, ir lá cancelar. E eles não aceitam cancelar por telefone. Você precisa ir lá e assinar um papel. Eles não são Tem bobo. mais de um ano que eu pago. É isso aí. Por quê? Porque não tem valor. Porque é barato. Agora, deixa se eles me cobrassem R$ 1.000 por mês. Se eu já não tinha ido lá cancelar. A Netflix, por que que eu não cancelo? Porque é barato. É R$ 29,90. 10 meses, 290. Bom, se eu juntar tudo isso, a academia, a Netflix que eu entrei em um comprometimento comigo no início do ano, eu coloquei praticamente 5 metas. E das 5 metas, eu falei que uma eu tinha que cumprir 100%, que é a que eu estou cumprindo. Não assistir televisão em casa. Se eu estiver na sua casa, estiver passando um filme, uma coisa, por socialização, eu assisto. Ó, Agora, te ligar, ajudei com essa aí, hein? Eu tomei sua televisão, trouxe ela aqui para o nosso estúdio. Como é que você vai assistir eu, televisão em casa? eu comprei outra. Ah, danadinho. Eu comprei outra. Mas, enfim, não assisto televisão em casa. Outro comprometimento que eu fiz comigo, reduzir ao máximo o consumo de refrigerantes e substâncias que contenham açúcar. Outro compromisso que eu fiz comigo, esse é meio pessoal, vou deixar passar. Esse é muito pessoal, vou deixar passar. Depois, se alguém que for muito amigo, eu até conto, mas esse deixa passar. O quarto e o quinto compromisso envolve terceiros. Então, em respeito aos terceiros, também vou deixar passar. Mas por que que eu acho e por que que eu acredito que se a gente entregar muito, não é não entregar valor, pelo contrário, a gente tem que entregar valor. Mas esse valor ele tem que gerar comprometimento. E o maior comprometimento que a pessoa demonstra é quando ela coloca a mão naquilo que tem um valor tremendo para ela, e eu acredito que o dinheiro é um valor tremendo, às vezes até mesmo sem poder. Ela pega emprestado, ela faz um aporte, ela vai no pai, vai na mãe, ela deixa de comer uma pizza. Pô, a maior parte da nossa audiência sabe, o nosso último lançamento foi R$ 996, né? Eu não sei se o próximo será esse valor. Eu tenho uma das pessoas que se inscreveram, ela viu o anterior e poupou ali durante vários dias para poder chegar no outro lançamento e comprar. Então, essa pessoa a gente vai entregar valor para ela e esse valor vai ser transformador por causa do comprometimento. Se a gente faz muito barato ou se a gente der, eu te faço um desafio. Depois do próximo lançamento que a gente tiver, vamos escolher 10 pessoas e vamos dar 10 vagas por 3 meses na trilha para essas 10 pessoas. E vamos metrificar quem comprou, pagou e quem ganhou. Eu aposto com você, mais de 80% não vai nem acessar, porque ganhou, não gerou comprometimento, não tem tanto valor. E aí, para a gente poder ter a nossa promessa e a nossa promessa ela realmente aterrissar e ela causar transformação na vida da pessoa, a gente precisa que essa pessoa se comprometa.
E o maior comprometimento dela, o primeiro comprometimento dela que eu vejo, é ela conseguir assistir esses podcasts. Pô, 1 hora e 50 minutos falando sobre um único tema. Se ela assistir só o último episódio, provavelmente ela vai sair dali sem ter uma dúvida sobre se hipnose é para ela ou se não é. Se hipnoterapia serve para ela ou se não serve. Se ela pode se tratar através de auto-hipnose. Procrastinação, a gente falou 1 hora e 20. Então, se ela ver esse episódio, praticamente quase todas as dúvidas dela tá sanada. Então, primeiro critério que ela me demonstra que ela é uma pessoa que está comprometida, tempo. E segundo, dinheiro. Se ela se comprometer nesses dois aspectos, eu tenho certeza que a promessa que a gente fez e que a gente faz e que a gente irá continuar fazendo, ela vai se transformar em verdade. Você será hoje uma versão melhor do que você foi ontem e será uma versão melhor do que a que você será amanhã. Então, é isso. É por causa disso que eu olho com um olhar meio ruim às vezes, no sentido de, não, Thiago, isso aí já foi demais. É, eu não acho que a pessoa está no nível de comprometimento adequado, desculpa, adequado para ter essa entrega. Então, vamos entregar um pouco menos para que ela gere o comprometimento necessário para que a mudança realmente aconteça na vida dela. O senhor É está só por certo. isso. É. Tem um terapeuta que desenvolveu uma técnica muito famosa, ele chama Campanelli. Ele é, salvo engano, italiano. Ele desenvolveu uma técnica para parar de fumar. Essa técnica dura 1 minuto. 1 minuto. É uma técnica através de hipnose não verbal. Tem magnetismo, uma série de coisas. Mas na hora que ele passa o preço, já é o início do tratamento. Porque para 1 minuto de terapia com ele, você desembolsa 900 euros. Então, até para quem mora na Europa, é um dinheiro considerável. 900 euros para 1 minuto de tratamento. Quando você engaja nesse tratamento com ele, claro que assim, ele já tem uma fama, ele já tem autoridade, existe toda a questão energética da técnica e não verbal da técnica, também é muito poderoso. Mas quando você paga 900 euros para ficar 1 minuto com uma pessoa e para parar de fumar, seu inconsciente fala assim, cara, você vai dar seu jeito, mas você não vai fumar mais não. 900 euros. Quanto que dá isso aí em reais? 5 Hoje mil, o para euro lá? tá R$ 6, né? Seis e pouco. Seis, pois Dá é. em torno de R$ 6.000. Para 1 minuto de uma técnica que você tem que se virar depois ali, só de raiva, você para de fumar, ué. Não, se eu pagar R$ 6.000 por 1 minuto, eu vou querer aproveitar. Eu nem vou contabilizar ele em minuto. Eu vou contabilizar ele em segundos. São 60. Ou senão eu vou maximizar ele. São 3.600 milissegundos. Eu vou Pronto. tentar. A primeira coisa que eu vou fazer para me poder sentir um pouco mais confortável com isso é maximizar esse tempo. E utilizar cada microsegundo, cada nanosegundo desses 1 minuto ao máximo. É isso Então, aí. é por isso. E eu te falo, ó, se a gente quiser impactar mais gente no futuro, temos que ser mais caro, temos que ser mais escasso. E não é por sacanear, não, não é por sacanagem, não. É para aumentar o nível de comprometimento. Mas, enfim, isso aí a gente continua depois em outros momentos. Continuando hoje falando sobre produtividade, você me falou muito de caneta, anotar, boa formulação de objetivos, vencer a procrastinação. Até agora a gente falou disso também. Falamos também no aspecto das emoções. E me surgiu, eu sou do mundo da tecnologia. Desde 11 anos de idade, eu estou na frente de um computador. A tecnologia, ela é uma bênção
ou uma maldição para a produtividade? A, a tecnologia não é nada, né? O uso da tecnologia que vai dizer. E ela pode ser uma bênção ou uma maldição em relação à produtividade. Porque a tecnologia ela pode te ajudar a gerenciar seu tempo, a inteligência artificial ela pode realizar tarefas mais mecânicas e que gastam muito tempo, produção de texto, produção de audiovisual de forma geral, te ajudar a pensar, te ajudar a sair de um bloqueio criativo, te mostrar alternativas, coisas que você levaria muito tempo para fazer sem tecnologia, você faz em muito menos tempo com tecnologia. Então, só aí você já vê que ela pode te ajudar muito com a produtividade, é fazer mais com menos tempo. Só que a mesma tecnologia, a mesma inteligência artificial pode te fazer perder vários minutos para fazer um bonequinho de você mesmo, ou para fazer uma trend de pegar uma foto sua e transformar num anime de não sei que lá, de estúdio do Japão. Então, se você usa a tecnologia para ganhar tempo, é, para fazer bem feito aquilo que precisa ser feito, alcançando os resultados e ao longo do tempo sustentando essa produtividade, ela é maravilhosa. Ela conecta, ela aproxima, ela acelera, ela aumenta a produtividade. Agora, se você vai usar essa mesma tecnologia para perder o foco, se perder em notificações, ficar horas na rede social de forma não produtiva, se aquilo não é o seu core business, né, e você fica levando sua atenção, seu tempo, sua energia para aquilo, tem gente sendo produtivo, ganhando dinheiro em cima de você, mas não é você. Então aí ela é uma perdição, porque é uma distração das mais ferrenhas, porque isso aqui produz dopamina barata numa velocidade e numa quantidade nunca existente antes na história da humanidade. E nosso cérebro adora isso. Então é muito melhor vir para cá do que ir para academia. É muito melhor vir para cá do que estudar. É muito melhor vir para cá para pedir uma comida rápida do que cozinhar de forma saudável. Então, é muito melhor vir para cá, fazer uma aposta no futebol, ou sei lá o quê, né, do que vir para cá para investir. Então, depende de como você usa. Ô, Thiago, e continuando nesse ramo de tecnologia, é, eu sei que você é bem produtivo, né? Muito procrastinador, e deve ter alguns apps aí que te ajuda a se manter produtivo, sempre em alta performance. Você consegue compartilhar alguma coisa disso conosco? Apps e ferramentas. Eu prefiro recompartilhar o que eu já falei antes, papel, caneta e agenda. Então, pega o app Agenda do seu telefone e usa direito. Já vai ser um grande ganho. Porque aplicativos, se eu falar uma série de aplicativos aqui, vai ter gente baixando os mesmos aplicativos, e não adianta você querer ter uma ferramenta mágica para você ser produtivo. Você precisa ser produtivo para depois ter as ferramentas e tudo mais. Uma mentalidade produtiva, ser produtivo para fazer o que precisa ser feito e ter os resultados que você busca. Então, vamos lá, por exemplo, o próprio inteligência artificial. Existem vários aplicativos gratuitos e pagos, mas se você vai usar para fazer bonequinho, perder tempo com essas coisas na internet, e assim, nada contra. Se o seu objetivo é fazer uma postagem para viralizar, para engajar, para trazer gente para audiência e tudo mais, faz bonequinho. Mas se você estava fazendo isso só para seguir os outros, só porque está todo mundo fazendo, só porque é uma trend, e aí você deixa de fazer algo importante que precisava estar sendo feito, você está só procrastinando. Mas o meu aplicativo de inteligência artificial é pago, é o Adapta. Sensacional, me economiza um tempo absurdo diariamente. Outro aplicativo que, para mim, é importante para a produtividade é o Strava, que é um aplicativo de corrida, né, onde eu gerencio as minhas corridas, agendo as minhas corridas, acompanho ali meus índices, porque para você medir se a sua produtividade está aumentando, você precisa gerenciar, comparar.
Então, eu tenho todos os registros das minhas corridas nos últimos 4 anos, e ali eu consigo fazer comparações e verificar se eu estou sendo produtivo ou não, se eu estou evoluindo ou não. Então, para mim, faz sentido, né? Mas entende que depende de cada pessoa. Primeiro, você tem que ter clareza. O que eu preciso fazer? Como é que eu faço para fazer mais, gastando menos? Você tem que mudar a sua mentalidade para depois você ir procurando ferramentas que vão te auxiliar nisso. Mas fica no calendário. Todo telefone tem um calendário. Usa com maestria o calendário, quebrando as etapas, agendando tudo direitinho. Papel, caneta, faz uma lista, classifica na matriz de Eisenhower, joga para o calendário do seu telefone e tá tudo certo. Faz o básico. Menos é mais. Eu vou te contar que eu tenho um contador de tempo no computador. Você acredita nisso? Acredito, quando eu estou dando aula, eu tenho também. Quando eu estou fazendo as É, apresentações, eu tenho também. é. O que que esse contador de tempo me faz? Eu inicio uma tarefa, coloco a tarefa. Na hora que eu concluo a tarefa, eu encerro o contador. E aí eu consigo mensurar quanto tempo eu passei na tarefa, o quanto aquela tarefa ficou mais fácil, ou o quanto ela ficou mais difícil em um determinado período, ou em um determinado dia. Igual, hoje eu acordei mais mole, digamos assim. Hoje eu acordei, não acordei com aquele ímpeto todo, né? Acordei menos. Qual palavra boa para poder usar quando você acorda com menos energia, digamos assim? Tá mutado. Você acordou com menos disposição, menos energia, com mais preguiça, com mais vontade de Isso, ficar na cama até mais tarde? isso tudo também. Eu acordei exatamente com essas coisas. Mas levantei, peguei turno, peguei ali no meu horário, e hoje eu percebi que a minha produtividade nas mesmas atividades em relação a ontem, ela foi 40% menor. No mesmo intervalo de tempo, ontem eu fiz 40% a mais do que eu fiz hoje. Então, é, é uma coisa que eu gosto, pelo menos para mim serve e serve muito bem, porque a minha atividade geralmente ela tem a mesma característica e ela tem o mesmo grau de dificuldade. Então ela varia muito do momento que você tá. Tem dia que eu consigo ser mais produtivo, tem dia que eu consigo ser menos produtivo. Mas, bom, continuando. Eu já te contei uma vez, eu acho que essa eu não te contei ainda não, que eu comprei uma bicicleta. Não estou sabendo. Não, tá. Pouquinho tempo antes da pandemia, eu resolvi passar alguns meses trabalhando no Recife. Boa viagem. Eu, pô, né, já tava nunca tive essa prisão por trabalhar e o local. Eu sempre tive, sempre foi muito maleável. Eu sempre pude estar em um local diferente daquele ao qual eu trabalho. Eu fui para Boa Viagem. Quando eu cheguei lá, eu vi muita gente andando de bicicleta, pra cima e pra baixo. E aqui dali eu, pô, vou comprar uma bicicleta. Vou começar a pedalar igual esse pessoal aqui. E cara, muita gente na orla da praia. Plano, maravilhoso, é o lugar perfeito. Tem anos que eu não pedalo, vou começar a pedalar. Aí perguntei como é que chama? Ai, Deus, é Luciano. Léo, o Léo, ele tem uma barraquinha e todo dia eu ia nos mesmos horários na barraquinha dele, principalmente para poder almoçar. Então ele já sabia o que eu gostava de comer. Todo dia ele pedia o meu almoço, eu ia para lá almoçar. Eu falei com o Léo, vou comprar uma bicicleta. Ele me chamava de Mineiro. Ele, Mineiro, você não vai fazer isso. Eu vou. Ele, como é que tu leva essa bicicleta embora? Eu, coloco no carro e levo. E outra coisa, eu vou ficar aqui muito tempo, vou ficar aqui quase 6 meses. Então, vou pedalar esses 6 meses. Ele, então tá, né? Eu, Léo, onde que tem uma loja de bicicleta? Ele pegou e me explicou, fui na loja, cheguei lá, comprei uma das melhores bicicletas que tinha, tenho ela até hoje, é uma bicicleta verde, de 21 marchas.
E o pessoal me recomendou ela como uma das melhores bicicletas que tinha na loja. Saí de lá, fui pro shopping, comprei tênis. Na época liguei pro instrutor da academia. Ele me xingou todo. Ele, em vez de você estar em boa viagem, aliás, em vez de você estar aqui na academia, você está em boa viagem, eu tô, pô, e para não perder o ritmo, eu vou pedalar. O que que você me recomenda comprar para poder calçar? Aí filmei na loja, né, todos os calçados que tinha, mandei para ele, ele, compre esse aí, porque você não vai pedalar mesmo. Eu vou pedalar. Eu tô te falando que eu vou pedalar. Eu vou pedalar 30 quilômetros por dia. Ah, garoto, aí sim. Pois é, vai escutando. Comprei roupa, capacete, óculos, me equipei inteiro, Thiago. Cotoveleira, luva, bomba, que eu ainda não aprendi a mexer nela até hoje para poder encher o pneu da bicicleta. Reparo, kitzinho, luz vermelha atrás, luz branca na frente. Regulamentado, perfeito. Viro pro porteiro do prédio e falo com ele: abre o portão que hoje eu vou sair de bike. O portão da garagem, né? Que as bicicletas no prédio fica lá na garagem. Hoje eu não vou nem de carro, vou de bike. No terceiro quarteirão. No terceiro, cãibra, a bunda. Tava com tanto. Eu tava assado. Eu andei 3 quarteirões, assei inteiro. Cãibra, Ah, eu não aguentava de cãibra. O movimento de pedalar, né? Eu não sabia, eu ainda não tinha aprendido a trocar de marcha, então eu tinha deixado em uma marcha muito pesada. E o músculo não conseguia fazer toda aquela força para poder rodar a roda. E aí começou a me dar cãibra. Eu pego, paro um cara no meio da rua que tava vindo de bicicleta e falo com ele, velho, me dá uma aula aqui, como que eu faço para mim poder conseguir usar esse trem? Porque ninguém me explicou. Aí ele, não, aqui tá muito pesado, você balanceia e. Thiago, uma semana no apartamento. Ligando pro Léo, falando com o Léo, ô Léo, manda alguém vir cá trazer o almoço, que eu não aguento sair do sofá de tanta dor. Eu acho que eu rompi os músculos, os ligamentos, nossa, cara. sei o quê, coisa e tal e tudo. E aí, olha só pra você ver como é que é interessante. O que que eu tinha feito? Uma mal formulação de objetivo, coloquei metas irreais e inalcançáveis, principalmente para aquele período ao qual, cara, sedentarismo crônico. Isso eu tô falando de logo quando a gente finalizou ali o tudo, né? E eu participei para isso. Eu tô tentando procurar aqui, ó, no WhatsApp. Aqui, ó, fotos na academia, tentando voltar. Pode ver que tava de máscara, período da pandemia. Aqui, ó. Foto na. Isso aqui já foi um pouco depois disso. Na Lagoa da Pampulha e tudo. Por quê? Depois que eu tive esse problema todo, né? Eu comecei a colocar o objetivo um pouco mais tranquilo. Eu não, vou começar devagar. A minha primeira meta é superar esses 3 primeiros quarteirões. Aí depois eu fui para 6. Depois eu já consegui ia chegar para almoçar no Léo e voltar. Aí já foi melhorando. Mas a primeira semana foi terrível. E eu não sei se dá para ver a data, dá, ó. Quase um ano depois, isso aqui já foi em agosto de 2021, volta na Lagoa da Pampulha concluída. Maravilhoso, né? A Eu volta na demorei, Lagoa é maravilhoso. eu demorei um ano ou um pouco mais de um ano para sair de 3 quarteirões e chegar da volta na Lagoa da Pampulha. E são E 18 quando eu, quilômetros. Você queria começar pedalando 30 quilômetros por dia. Você queria fazer 2 lagoas da Pampulha por dia, logo no primeiro dia andando de bicicleta. É muito afinal, afinal aprendizado, de, né? afinal de contas, eu sou homem de ferro. Pois é. E aí, é isso. Em relação, cara, é possível. Se a gente falar que vai fazer, nós iremos fazer. Qualquer um que esteja nos ouvindo,
se colocar na cabeça, fizer uma boa formulação de objetivos, determinar prazo, determinar tempo, colocar metas realistas e alcançáveis, vai dar o primeiro passo, vai dar o segundo e vai chegar lá. É Eu isso aí. demorei um pouco mais de um ano para mim poder chegar a 18 quilômetros. Para mim poder dar duas voltas na lagoa, que dá mais ou menos 36 quilômetros, eu demorei quase 2 anos para o corpo acostumar com todo esse esforço e todo esse desgaste. Ah, e o mais legal, tá? Aí algumas pessoas podem pensar, "Ah, parou por aí? Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, depois voo, ah, ó, voando na Serra da Moeda, deixa eu pegar aqui melhor. Nó. Não fiquei bom no esporte não, tá? Mas fiz várias horas de voo. Tem saltos de paraquedas também fantásticos. É, tem eventos fora. Então, é, é mais ou menos isso que a gente tá. É mais ou menos que eu tô querendo passar, né, pro pessoal. Comece. Deu hoje o primeiro passo. Amanhã você vai dar o segundo, depois você vai dar outro. Eu tô indo para um ano e meio de novo sem nenhum tipo de atividade física, em função do local que eu escolhi para poder morar, o tempo, a gravidez da Teté, o nascimento do B e tudo, mas eu já estou me preparando para poder voltar. E voltar não com todo o gás do mundo, voltar dando o primeiro passo. Ah, garoto, amém. Amém. Se você começar com cãibras e dores constantes, não desista, só ajuste. Ajuste a rota, porque suas metas não foram realistas o suficiente. Mas, belo relato e parabéns pelo aprendizado, Felipe. É, e eu espero que sirva também para poder motivar algumas pessoas que vai estar nos vendo. Com certeza. Tiago, Tem mais pergunta? Acabou o e tempo? Eu não sei como é que a gente está. eu também não sei, já me perdi todo aqui. Mas vou continuar te sugando. Me fala interrupção e distração no ambiente de trabalho. Porque aqui eu sou mestre em fazer isso, né? Está em um foco, tá bonitinho ali. Eu lembro de uma história, seja ela engraçada, seja ela motivadora, já largo a história, a gente já se perde no meio. E me Distrações fala no a ambiente de respeito trabalho. de interrupção e distrações. Isso é legal, cara. Assim, você precisa, claro que vai depender de cada um, onde você trabalha, qual é o seu ambiente de trabalho, se é home office, se não é, se tem muita gente, se tem pouca gente, se é barulhento, se não é. E na medida do possível, você tem que ajustar o ambiente a seu favor. Basicamente, é tentando diminuir todos os distratores que você possa ter. Então, por exemplo, se é possível, usa um fone de ouvido com noise cancelling, com cancelador de ruído. Se possível, deixa o telefone mais distante de você, fora do seu campo de visão. Basicamente, limpa o seu campo de visão, deixando apenas o estritamente necessário. E se você trabalha num computador ou num telefone e precisa de um aplicativo específico, tira as notificações dos outros aplicativos, gerencia essas notificações, deixa água perto, que você não precisa ficar levantando para tomar água o tempo todo. Se você precisa comer, deixa um lanchinho perto. Quanto mais você conseguir ficar naquele ambiente, melhor. Se você trabalha com muita gente, eu fiz consultoria para uma multinacional uma época e eram muita gente trabalhando num galpão assim e sem nem divisórias. As divisórias eram só bancadas. Então você tinha ali mesas, não existia lugar definido, então você podia estar num lugar hoje, no outro lugar amanhã. Então ninguém tinha sala, as salas eram só para as reuniões mesmo. No dia a dia era todo mundo junto ali. Então era muito importante que você falasse com as pessoas, ó, eu estou aqui e tal, mas não posso falar pelas próximas 2 horas, 1 hora, porque senão imagina, toda hora passa alguém no corredor, ô fulano, ô Felipe, bom, como é que você está, não sei o quê. E cada interrupção dessa, uma pessoa leva em média 7 minutos para voltar ao foco que ela estava antes, para voltar ao foco máximo. Então você imagina, você leva 7 minutos para entrar em foco. Chega alguém e te dá bom dia. Só de você fazer assim, tirar os olhos do computador
e dá bom dia para a pessoa, você já perdeu 7 minutos. Você vai ter que voltar 7 minutos até você recuperar o foco total que você estava naquela atividade. É o tempo de passar mais um. Opa, como é que você está? Então, é complicado. Fone de ouvido, conversa com as pessoas ali, ó. Gente, eu preciso de 40 minutos aqui, né? Não me chamem e tal. E é isso. Depende de cada ambiente, mas basicamente tira os distratores todos. E cuidado com isso aqui, com o computador, porque pula uma notificação, você vai abrir ali, de repente você é abduzido para uma outra realidade alternativa, onde o tempo passa muito mais rápido, de repente você está 3 horas no Instagram. Ô, Thiago, e continuando nessa linha, muitas pessoas se sentem culpadas quando elas tiram tempo livre para descanso ou para fazer algo que não seja necessariamente trabalhar. Qual que é a importância do descanso e do lazer para a produtividade no longo tempo? Fundamental. Não somos máquinas. E quando você para descansar, tira férias e de fato desliga do trabalho, quando você volta, a produtividade volta muito maior, a criatividade volta muito maior, sua energia volta muito mais alta. Isso tudo tem estudos que comprovam que o descanso é fundamental e tem vários países que já adotaram aquela história de 3 dias de folga, né? Você trabalha 4 dias e folga três, ao invés de trabalhar 5 e folgar dois. Vários países já estão adotando isso e embasado nessas pesquisas que mostram que quando você descansa mais e volta, você produz muito mais. É claro que não dá para analisar isso isoladamente, porque se você não tem técnica, estratégia, se você não tem um ambiente que favoreça a produtividade, você vai descansar 3 dias e vai continuar produzindo um pouco nos outros 4. Mesmo com energia, você não tem foco, não tem método, não tem ferramentas, não tem um ambiente que favoreça. Então, tudo isso é importante, mas já tem pesquisas que comprovam que o descanso é fundamental. Mas muita gente acha que tirar férias é, é você é você ser negligente com o trabalho. E está tudo certo. Se você acha que tirar férias é ser negligente, seja um negligente, agende a sua negligência. Negligência é agendada, né? Negligência é programada. E programe a sua negligência, mas marque as suas férias. Mesmo que você se sinta culpado, coloca na sua cabeça que você vai agendar a sua negligência. Avisa todo mundo, delega as coisas que você precisa delegar, prepare as pessoas que vão ficar no seu lugar, para que você possa, de fato, negligenciar o trabalho por completo. Programe a sua negligência e você vai ver que ao aproveitar as férias desse jeito, quando você voltar, você vai produzir muito mais, as coisas vão funcionar muito melhor e, pasme, as coisas vão rolar mesmo sem você. Não tem ninguém que é insubstituível. A gente até acha isso. Mas quando a gente volta das férias, a empresa não fechou, o mundo não acabou, as coisas estão lá. Talvez você tenha uma série de coisas para organizar, para tirar o atraso, está tudo certo, mas pausas são muito importantes. Pequenas pausas diárias para levantar, alongar, andar um pouquinho, sabe, movimentar seu corpo, tomar uma água. Quando você volta, a sua atenção volta zerada. Então, tem a técnica Pomodoro, né? Pesquisa aí, é uma técnica simples, mas muito poderosa, onde você divide o seu trabalho em blocos, sempre fazendo pequenas pausas para voltar sempre com a sua atenção, com o seu foco no topo. Pequenas pausas são importantes e férias é fundamental. Ô, Thiago, e eu já trouxe até um espólio, né, de como eu faço a medida da minha produtividade, qual que é a principal métrica que eu uso. Eu comparo o presente com o passado. Basicamente, eu faço assim. E o que que eu utilizo como ferramenta é contador de atividade. Então, eu tenho ali as minhas atividades já pré-cadastradas. Inicio uma atividade, coloco quanto eu consegui produzir daquilo. Vou dar um exemplo mais tangível. Corte. Se eu preciso cortar um determinado volume de vídeo, vamos supor que eu consiga fazer 10 cortes por dia. Se hoje eu fiz 8, eu fui 20% menos produtivo do que ontem. Se eu fiz 11,
eu fui 10% mais produtivo do que ontem. E isso ao longo do tempo, né? Eu tenho uma linha ali de uma linha média, eu tenho um pico para cima e eu tenho um vale para baixo. Então, tem dia que eu consigo sair dessa linha e subo, tem dia que eu saio dessa linha e caio, mas eu tenho uma média, então eu consigo ponderar em cima dessa média e falar, olha, em tanto tempo eu te entrego isso. E quanto mais o tempo, mais tende a estar na média e mais essa promessa tende a ser realidade. E você? Você utiliza o que para poder metrificar a sua produtividade? E se você indica alguma metodologia para metrificar a produtividade? Eu utilizo a folha Kaizen de produtividade, uma ferramenta que eu não vou entregar, porque é algo que vai demorar tempo para explicar e é valioso demais para ser de mão beijada, senão não vai ter engajamento, né? É uma ferramenta sensacional que tem 6 critérios. Dentre esses critérios, um deles é o que você falou. Você metrificar. Quem não mede, não gerencia. Já dizia um grande amigo meu, Vinícius Campos, quem não mede, não gerencia. Então, você precisa medir a sua produtividade de forma quantitativa, que é isso que você faz, né? Isso é um exemplo do que você faz. Mas tem outras 5 etapas, essa folha. Eu vou entregar aqui mais duas. Coloca uma medida mais. Você tem essa medida numérica, né, quantitativa, coloca uma medida mais de percepção, mais sensorial, mais qualitativa. Faço uma pergunta. De 1 a 10, quanto foi meu dia hoje em relação à produtividade? Não vale nota 5. Isso te força a aceitar um 4, por exemplo, um 3 ou um 6. Então você não fica em cima do muro. De 1 a 10, quanto eu considero o meu dia em produtividade? Quão produtivo foi meu dia de 1 a 10? Sensação mesmo, né? E aí, vamos supor que você colocou lá 6. O que que falta para ele ser 7? O que que faltou para ele ser 7? O que que faltou para ele ser 8? E aí você começa a entender onde estão os seus ladrões de energia e de produtividade. E você começa a acostumar-se a classificar, a avaliar o seu dia de forma mais intangível mesmo, mais de percepção em relação à sua produtividade. E mais uma, para o dia seguinte, faça uma lista do que você precisa evitar para que o seu dia seja mais produtivo. Sabendo então que meu dia foi 4 e que para ele ser 6 eu preciso fazer X, Y, Z, o que que eu vou evitar amanhã? Isso é genial. Para entender o que está por trás de tudo isso, a gente precisa fazer aqui um curso sobre folha Kaizen de produtividade. Mas confia no titio, vai lá e faz. Então, dá um jeito de metrificar, como o Felipe deu exemplo. Também use uma forma mais intangível, mais sensorial, mais perceptivo mesmo. Quanto foi meu dia de 1 a 10 em produtividade e o que faltou para ele ser um pouco mais. Não adianta você ter um dia 4 e perguntar o que que faltou para ele ser 10. Aí está sendo perfeccionista. Mas se ele foi 4, o que faltou para ele ser 6? Se ele for 6, o que faltou para ele ser 7 ou 8? Se ele foi 9, o que faltou para ele ser 10? E com base nisso, faça uma lista do que você vai evitar no dia de amanhã. É aquela famosa história, né? Sempre o próximo passo, nunca o último, mas sempre o próximo. Sempre o próximo passo. Ô, Thiago, eu acredito que essa aqui já daria para poder encerrar. Mas se você tiver mais tempo, eu continuo te perguntando mais coisa. Vamos encerrar. Eu tenho cliente daqui a pouco, tenho que gravar um monte de rios aqui para Yaya. Ó, falamos na Yaya mais uma vez, hein? Aqui, então, para a gente poder encerrar, eu vou te perguntar qual foi o conselho mais valioso que você já recebeu sobre produtividade e como ele impactou na sua abordagem. Eu acho que essa, assim, mata, cara. Mata tudo que a gente pode entregar por hoje a respeito de produtividade. Conselho mais valioso. Critério.
Eu posso dar dois? Aí é contigo. Vou dar dois. Critério primeiro, Vamos fazer o decisão. seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um desafio. Você dá um, deixa a galera responder aqui embaixo o que que ela acha que é o segundo. Se você achar que através desse primeiro ela pode deduzir o que seria o segundo, para a gente ver se alguém acerta. Ou se você achar que não tem como deduzir, já entrega os dois. Não, não tem como deduzir. São coisas bem diferentes, dadas por pessoas diferentes, mas que me impactaram em relação à produtividade da mesma forma. Critério primeiro, decisão depois. Então, se eu vou decidir fazer ou não fazer, se eu vou decidir A ou B, se eu vou decidir quando fazer, se eu vou decidir como fazer mais, melhor, diferente. Primeira coisa, qual é o critério que eu estou usando para tomada de decisão? Então, se você tem primeiro um critério para depois escolher o que fazer, o que não fazer, para o que dizer sim, para o que dizer não, você se torna uma pessoa coerente e intencional. Você tem um objetivo e aí todo o critério que você escolhe para tomada de decisão te leva para aquele objetivo. Intencionalidade. Critério primeiro, decisão depois. E a outra foi uma frase que eu ouvi num treinamento do Jerônimo Telme. Ah, essa frase é do Vinícius, meu amigo Vinícius Campos, cara da PNL. E a outra frase foi do Jerônimo Telme, que é um dos grandes nomes também da procrastinação, produtividade. E ele diz: do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Então, se você fica dando desculpinha para aquelas coisas básicas do dia a dia, você vai acabar dando desculpa para as grandes coisas na sua vida. Se você é uma pessoa sem critério para as pequenas coisas, você vai ser sem critério para todas elas. Se você fala para seus filhos que vai no clube e aí você não vai e simplesmente ignora que você prometeu para eles e se comprometeu com eles, você vai também não ter comprometimento com as coisas importantes da sua vida, porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Se você não sustenta suas palavras para os seus filhos, você não vai sustentar para as pessoas, para as outras pessoas. Se você não fala e cumpre aquelas pequenas promessas, ah, eu vou lá na sua casa, sim, fulano de tal, e nunca combina, e nunca vai, e nunca faz, você também vai ter esse mesmo descaso com as outras coisas da sua vida. Então é critério primeiro, decisão depois. E a outra é, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas. Isso mudou a minha produtividade. Eu falei que com essa a gente podia encerrar. Muito bem. Olha, para mim matou. Essa mensagem final, para mim, é uma mensagem de passar a noite inteira refletindo. Bom, tomara que a audiência tenha ficado tão intrigada quanto você, Felipe. E eu fiquei impactado. Isso mudou minha produtividade. Né? Bom, com isso a gente chega ao fim de mais um episódio. Tô louco pro próximo. Não decidimos ainda o que vamos falar no Eu próximo gostei de deixar episódio. sempre um mistério para o próximo passo. Eu gostei. Não, acho que isso não vale não, que a gente já antecipa para nossa audiência o que que a gente vai estar discutindo no próximo episódio, qual que vai ser o próximo passo. E já até o ajuda a estudar um pouco, a olhar algo a respeito, a ver se aquilo encaixa na vida dele, se faz Tá sentido ou bonzinho, não. hein? Tá bonzinho, hein? Tudo que a gente falar aqui vai encaixar na vida deles. O próximo passo nosso é sempre incrível, é sempre necessário e é Então tá sempre bom. e é sempre válido, porque diz de autoconhecimento, diz de autodesenvolvimento, diz disso aqui, ó, que é tudo. Então tá bom, Thiago. Eu quis dar uma de bonzinho, você tirou minha máscara, né? Deixa você comigo. Muito bom, valeu, Filipão. Até o próximo passo. Até o próximo passo, Thiago.